Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver um problema que caiu no vestibular do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e vamos ao enunciado do problema. Ele diz o seguinte: o menor inteiro positivo n para o qual a diferença raiz quadrada de n menos raiz quadrada de n menos 1 fica menor que 1/100 é. Então ele quer saber o menor inteiro positivo n, tal que essa diferença de dois radicais fique menor que 1/100, ok? Aí as alternativas você tem 2.499, 2.501, 2.500, 3.600 ou 4.900. Lembrando que ele pede o menor inteiro positivo n que satisfaz essa condição, ok? Então vamos à solução do problema. Inicialmente vamos copiar aqui a diferença entre os radicais, né? Você tem ali raiz quadrada de n menos a raiz quadrada de n menos 1. E ele pede que isso seja, né? Ele exige no enunciado que isso seja inferior, isto é, menor que 1/100, 0,01. A ideia aqui vai ser a seguinte: note que raiz quadrada de n menos raiz quadrada de n menos 1, dizer que é menor que 1/100, 1/100 eu posso escrever dessa maneira, 1 sobre 1/100, ok? Eu vou tomar o inverso dos dois lados. Então, tomando o inverso dos dois lados, você teria aqui 1 sobre a raiz quadrada de n menos a raiz quadrada de n menos 1. Isso seria maior, né? Já que eu inverti os dois lados, a desigualdade vai virar. E aí fica maior que o inverso de 1/100, que é 100. Ok? É fácil perceber que 1 sobre raiz de n menos raiz de n menos 1, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de n mais a raiz quadrada de n menos 1. Basta você racionalizar essa diferença de dois radicais aqui. Quando você racionaliza, multiplicando em cima e embaixo, né, o numerador e o denominador da fração pelo conjugado desse denominador, você vai obter raiz quadrada de n mais raiz quadrada de n menos 1. E aí isso é maior do que 100. Ok? Então, vamos continuar numa outra folha. Vejam, a última desigualdade que eu escrevi foi raiz quadrada de n somado com raiz quadrada de n menos 1. Isso é maior do que 100. Observe que essa soma sendo maior que 100, certamente a soma raiz quadrada de n mais raiz quadrada de n também será maior do que 100. Por quê? Se com o radical raiz quadrada de n menos 1 já é maior do que 100, trocando por esse que é maior que ele, certo? Eu troquei por algo que é maior, então com certeza continua maior do que 100. E aí, somando os dois, vamos ter que 2 raiz quadrada de n é maior que 100. E aí, raiz quadrada de n é maior do que 50. Ora, mas para a raiz quadrada de n ser maior do que 50, o n ele tem que ser maior que 2.500, ok? Já que 50 é a raiz quadrada de 2.500. Aí lembre que no enunciado ele pede o menor inteiro positivo n, que satisfaz a condição do problema, certo? Então eu quero o menor inteiro n que satisfaz essa condição aqui. Então o n mínimo,
ou seja, o menor inteiro positivo maior que 2.500 vai ser o 2.501, ok? E aí vejam, 2.501 aparece na alternativa B. Portanto, a alternativa correta para o problema é a alternativa B. Ok? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.